Nós estamos para mais um vídeo no nosso canal ITVV, Instituto Teológico Verbo Vivo, onde realmente você aprende teologia. E nós vamos, nesta oportunidade, estudarmos um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre teologia sistemática. Ou seja, existe a teologia bíblica e a teologia sistemática. A teologia bíblica, ela vai estudar a Bíblia num todo, ela vai estudar os assuntos de forma mais ampla. Mas a teologia sistemática, ela vai estudar os assuntos sistematizados, ou seja, nós dividimos assuntos por assunto e vamos estudando cada um deles. A teologia sistemática, ela pode nos auxiliar de maneira maravilhosa para que possamos entender com mais profundidade os assuntos da Bíblia. E nesta oportunidade nós vamos estar falando sobre Deus. Ou seja, teologia sistemática é estudo sobre Deus. Nós vamos estar falando sobre Deus. Falar sobre Deus, não vou dizer que é difícil, porque Jesus, ele nos revelou quem era o Pai, né? Ele mesmo disse que ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, nós conhecemos a Deus naquilo que Jesus nos permitiu conhecer, naquilo que Jesus nos revelou. Então, é assim que nós conhecemos a Deus. Fora isso, nós não conhecemos a Deus. Então, dentro daquilo que Jesus nos ensinou, nós vamos estar trabalhando aqui com os amados que fazem parte do ITVV, do Instituto Teológico Verbo Vivo, e eu tenho certeza que este vídeo irá ajudá-los bastante a aprimorar mais o conhecimento no que se refere à questão da teologia sistemática sobre Deus. É bom que nós entendamos primeiro quem é Deus. Quem é Deus? Se alguém te perguntar, defina Deus, não é fácil definir. Nós podemos entender assim: Deus é espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, poder, sabedoria, bondade, longanimidade, enfim. Deus é tudo isso e muito mais que a verbosidade do pregador não alcança. Ninguém explica Deus. E aí nós vamos aprofundar no assunto. Quando nós observamos lá no livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 14, quando Deus apresenta para Moisés como eu sou. Olha que interessante. Moisés, ele diz para Deus: Senhor, quando eu chegar diante do faraó, ele vai me perguntar em nome de quem eu estou indo para libertar o povo. E Deus diz para Moisés: Moisés, diz a faraó, eu sou, me enviou a vós. É interessante, meus amados, que eu sou não é nome. Eu sou é a primeira pessoa do singular do verbo ser, do presente do indicativo. Eu sou, só que o verbo pede um complemento. Eu sou quem? Eu sou o quê? Eu quero afirmar para vocês que isso foi uma incógnita, milhares de anos, até que o verbo se fez carne. Ou seja, quando nós abrimos a Bíblia em João 14, versículo 6, nós vamos perceber Jesus complementando a palavra do Pai. Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E isso é interessante. Outro sim, quando Jesus ele foi interrogado por algumas pessoas no seu ministério terreno, Jesus olha para eles e diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que interessante. Jesus, ele dá uma resposta, Jesus ele fala, ele conversa com aqueles homens que estavam fazendo um julgamento errado a seu respeito. Jesus responde, e na sua resposta, ele se iguala ao mesmo Deus que respondeu
a Moisés lá em Êxodo, capítulo de número 3, versículo 14. Veja que interessante. Então nós percebemos aí, né, já dá até assim, a gente já fica até pensando a questão da Trindade Santa. Deus, poderíamos afirmar, Deus é uma trindade. Deus é uma trindade. E eu quero fazer jus às palavras do pastor Armando Chaves Twain, eu acho muito interessante aquela pronúncia. Nós não cremos em três deuses, nós cremos em um Deus, essencialmente uno e manifestamente trino. Nós não cremos em três deuses, nós cremos em um Deus, essencialmente uno e manifestamente trino, ou seja, Deus é uma trindade. E aí nós vamos ver, né, que na própria Bíblia nós vemos relatos interessantes a esse respeito, e eu já citei aqui essa palavra trindade, é bom que nós entendamos que após um estudo minucioso da Bíblia, o primeiro homem que citou essa palavra trindade foi um homem chamado Tertuliano, que viveu lá nos primórdios, né? Tertuliano, no início da igreja, Tertuliano, ele que pronunciou pela primeira vez a palavra trindade. Isso é muito importante nós sabermos disso aí. E nós, ao longo da Bíblia, nós vamos entender que realmente existe uma trindade. Na verdade, eu quero que os senhores entendam que é uma trindade na unidade. Né? Uma trindade na unidade. Ou seja, o Pai, o Filho, o Espírito Santo são um em essência. Não muda a essência. A essência do Pai é a mesma do Filho. A essência do Filho é a mesma do Espírito Santo. E assim, os três são essencialmente uno. Olha que maravilha. Ao longo da Bíblia nós vamos ver que o Pai salva, o Filho salva, o Espírito Santo salva, né? O Pai redime, o Filho redime, o Espírito Santo redime. Enfim, as características de um, os adjetivos, né, poderíamos dizer assim, que se refere a um, também se refere ao outro em particular. E isso é muito importante, é muito importante. E, por exemplo, quando nós lemos a Bíblia e vemos Deus na formação do homem, no sexto dia, né, após a criação, no sexto dia, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É interessante que Deus não está, ali o texto não se refere a anjos, o homem não existia, ele também não se refere a animais que ele havia criado, não, ele está falando com quem? Ali é um conselho entre a Santíssima Trindade, um conselho de Deus, né? Olha que interessante, façamos, Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E por aí vai, né? Um texto muito bom, muito maravilhoso também, que nós podemos citar aqui, revelando a questão da Santíssima Trindade, é os profetas que foram usados por Deus. Imagina, por exemplo, o profeta Isaías, que é chamado de o profeta messiânico, que foi um dos que mais profetizou a respeito do advento de Jesus na plenitude dos tempos, né? Ali está o profeta sendo usado por Deus, profetizando sobre o nascimento do Filho e sendo usado pelo Espírito Santo, né? Então, ele está trazendo a revelação do Espírito Santo, sendo usado pelo Pai, falando a respeito do nascimento do Filho, né? E está lá registrado, né? Isaías capítulo 9, versículo 6, nós podemos ali achar uma palavra interessante. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. Só ali no início deste versículo, nós já vemos ali uma revelação maravilhosa e estupenda. Imagina, porque o menino nos nasceu. O menino nasceu de quem? Nasceu da bendita Virgem Maria. Então nós estamos falando ali da natureza terrena de Jesus. Olha que interessante, natureza terrena de Jesus. Porque o menino nos nasceu. O menino nasceu de uma virgem. Aí o texto já muda. Um filho se nos deu. Quem deu o filho foi Deus. João capítulo 3, versículo 16, está registrado: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ou seja, ali está justamente sendo relatado as duas naturezas que Jesus possuía no seu ministério terreno. Natureza divina, né? O menino foi dado por Deus. Natureza terrena, o menino nasceu de uma virgem, nasceu de uma mulher, nasceu de Maria. E isso é muito importante. Nós vemos logo ali no início do versículo. E ali a gente vê a revelação, né? A revelação ali da questão da dupla natureza do filho. Interessante. E ali o que está acontecendo? O profeta, como eu disse antes, o profeta falando, sendo usado pelo Espírito Santo, usado pelo Pai, para falar o quê? Para trazer o relato do nascimento do filho. E por aí nós vamos, né? Nós vamos navegando. Se nós formos observar ao longo da Bíblia, nós vamos ver que Jesus é o próprio Deus. Olha que interessante isso. Jesus, o próprio Deus. Maravilha, olha que bênção. Como afirmar isso nas Escrituras, na Bíblia? Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando da seguinte forma: e não tentemos a Cristo, ou seja, a Jesus, como os vossos pais tentaram lá no deserto e foram mortos pelas serpentes. Olha aí. Quando você abre a sua Bíblia, lá no livro de Números, né? Números capítulo de número 26, versículos 5 e 6, ali está. Aliás, capítulo 21 de Números, né? Números capítulo 21, versículos 5 e 6, está a mesma coisa. Olha aí. E o povo murmurou contra Deus e contra Moisés. Olha aí. O apóstolo Paulo diz que os vossos pais tentaram a Cristo, a Jesus. E agora Moisés, sendo usado por Deus ali pela revelação, Moisés está dizendo: e o povo murmurou contra Deus. O mesmo assunto se referindo à mesma pessoa. Olha que interessante. Olha que interessante. E aí, quando nós abrimos também a Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 8, aliás, se nós começarmos a ler desde o versículo de número 1, nós vamos ver que Deus fala sobre a questão do homem, Deus fala sobre os anjos, mas quando chega no versículo de número 8, de forma explícita, lá está registrado: mas do Filho diz, ó Deus. Olha aí, o próprio Deus chamando Jesus de Deus. Mas do Filho diz, ou seja, acerca do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E onde está a mesma palavra? Lá no Salmo 45. Salmo 45, versículo 6. Olha aí, Salmo 45, versículo 6. Está a mesma palavra, sendo dirigida à mesma pessoa. Olha aí. O teu trono, ó Deus, é eterno. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha que interessante. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Agora o outro versículo,
O teu trono, ó Deus, é eterno. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Quando nós nos dirigimos também à segunda carta do apóstolo São Pedro, lá no capítulo de número 1, versículo 1, nós vamos ver o próprio Pedro chamando Jesus de Deus, dando esse título para ele, falando que chamando no finalzinho do versículo, nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Jesus é Deus. Olha que interessante. E quando nós abrimos a Bíblia também, em Colossenses capítulo 2, versículo 9, Colossenses capítulo 2, versículo 9, nós vamos ver ali o próprio apóstolo São Paulo afirmando, porque nele, esse nele é Jesus, está falando sobre Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus. Olha que coisa maravilhosa. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha que interessante. E nós percebemos aí o que? O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, usado por Deus e falando sobre o Filho, falando sobre Jesus. Que maravilha, né? Que bênção. E quando nós vimos ali em João, Evangelho segundo São João, capítulo de número 1, logo no início nós vamos perceber o que ali? João, devido à questão dos pensamentos gnósticos, né? O gnosticismo que estava imperando no primeiro século, nós vamos ver ali, João, ele começa os seus ensinamentos já para combater aquela heresia que estava lastrando naquele tempo. João começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha que interessante. No princípio, esse princípio aí se refere ao Gênesis. Oh, que maravilha! Na língua grega, en arche, en hologos. Trai hologos en prostoteus, trai teus en hologos. Ou seja, olha aí, em o princípio era o palavra, e o palavra estava com o Deus, e o Deus era o palavra. Essa é a tradução literal do grego ali do Novo Testamento de João, né? Então, olha que interessante. Como que nós explicamos aí a questão de Jesus, Deus? No princípio era o verbo. É preciso que nós entendamos o que é verbo. Verbo é eloquência. João está tentando explicar que Jesus é a eloquência de Deus. O que é verbo? Verbo é palavra. João está dizendo que Jesus é a palavra de Deus. Agora, pense comigo. A palavra ela sai sozinha ou alguém expressa a palavra? Obviamente que alguém expressa a palavra. Então, se Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o próprio Deus. Imagina. João disse, no princípio era o verbo. A palavra verbo significa expressão. Aí vem, nós temos que entender. O que é expressão? Expressão é dar-se a conhecer ou fazer conhecido a outrem suas ideias. Logo, Jesus é a expressão de Deus. Jesus é a expressão de Deus. Expressão, dar-se a conhecer, ou seja, Jesus deixando ser conhecido por nós. Ou fazer conhecido a outrem suas ideias, ou seja, ou ele mesmo se apresentar. E aí nós nos remetemos ao nome Jeová. Olha que interessante. Por que o nome de Deus é Jeová? O que significa Jeová? Né? Jeová, nós sabemos que é o nome de Deus, é o nome nacional de Deus em Israel. Agora imagina, Jeová, o autoexistente que se revela. O autoexistente que se revela. Ele gosta de se revelar.
e ele é autoexistente, ou seja, Deus não precisa de mim nem de você para existir. Ele existe por si só. Ele é Deus. Ele é Deus, ele existe por si só. Então, ninguém explica Deus, né? A palavra lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, é o famoso tetragrama, né? O famoso Yahvé, né? O famoso Yahvé. O nome Yahvé significa eu sou o que sou. Ou seja, eu serei o que serei, ou eu sou o que sou. A tradução, olha que interessante, eu sou o que sou. Maravilha. Ou seja, ele não deve explicação para ninguém. Ele é e pronto. Ele simplesmente é. E aí nós vamos entender que ele tem os seus atributos. Deus tem os atributos. E quando nós vamos estudar sobre os atributos de Deus, nós vamos ver que ele tem atributos comunicáveis, ou seja, atributos que é peculiar a ele e que também nós temos, nós como homens também temos. E nós vamos ver também os atributos incomunicáveis, ou seja, atributos pertinentes, peculiares apenas dele, né? Que aí nós podemos citar, por exemplo, a onisciência, né? A onisciência, o poder de penetração do juízo, poder de conhecer, né? O coração, a mente do homem, a onisciência. Olha que interessante. Esse poder, esse atributo, é um atributo incomunicável. O homem não possui, os anjos não possuem. É um atributo pertinente apenas a Deus. Quando nós falamos sobre, por exemplo, a onipotência, nós estamos falando do poderio. Nós estamos falando de que Deus segura tudo pela sua potência, pelo seu poder. Tudo ele mantém na sua potência, na sua força. Isto é somente ele que consegue, né? A onipotência de Deus. Agora, quando nós falamos, por exemplo, da onipresença, somente Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Nem os anjos conseguem fazer isso. Os anjos podem serem rápidos, porque o Salmo de número 8 diz que os anjos são seres maiores do que os homens. Os anjos são seres que foram criados maiores do que os homens. Os anjos são mais poderosos do que os homens. Mas, quando se trata de Deus, Deus é incomparável, né? Deus está, ele pode estar e ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é onipresente. E é interessante que nós entendamos que Deus ele preenche a terra. Ele preenche. Não é que o pé de Deus está no Brasil, a cabeça está lá na Suíça. Não, nada disso. A cabeça de Deus está na Alemanha, os pés estão nos Estados Unidos. Não, nada disso. Ele está por completo. Ele não está em pedaços, não. Deus está. Por que isso? Porque Deus não tem corpo. Deus é espírito. Deus é espírito. Está registrado. Ora, Deus é espírito. E é interessante que nós meditemos nisso, este conceito de Deus, porque nós vamos aprender que Deus não é um espírito. Não, o texto não diz que Deus é um espírito. O texto diz, ora, Deus é espírito. Então Deus é espírito, Deus não tem corpo. Então Deus, o fato de Deus não ter corpo, isso é o que deixa-nos entender, né, pela sua palavra, que ele está em toda parte ao mesmo tempo, tá certo? Então nós estamos estudando aí, né, a teologia sistemática, nós estamos falando sobre Deus. E aí nós vamos fazer outros vídeos, né, depois a esse respeito. Eu espero que, por enquanto, até agora, este vídeo esteja contribuindo para aumentar, somar no conhecimento de cada um de vocês, tá? E nós voltaremos nos próximos vídeos. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.